Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo aqui, como vocês já devem ter visto no título, eu vou trazer para vocês as melhores configurações para ter o máximo de FPS que o vosso sistema pode vos dar no Fortnite. E tem algumas configurações que vieram para o jogo e poucos de vocês sabem sobre. Então assistam o vídeo até o final, que tem muita coisa que eu não sabia, mas que mudou muito a minha gameplay. E para vos ajudar, eu vou deixar na descrição tempos, então vocês podem seguir esses tempos para se vocês quiserem voltar mais tarde para ver alguma configuração para mudar. Então deixa não enrolar muito, esmaga o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos logo para o vídeo. E bom, para começar, vamos aqui para as configurações. Vos aconselho a vir para o lobby do jogo, depois de ir para as configurações. Por que vocês têm que vir para o lobby do jogo? Porque algumas configurações vocês não podem mudar estando dentro do jogo, como por exemplo as malhas aqui. Eu vou começar aqui primeiro por vos mostrar duas configurações que são novas aqui no jogo e que essas configurações afetam muito mesmo no vosso desempenho. E meio que essas configurações vieram e não teve nenhum anúncio assim importante do Fortnite. Que são essas duas configurações aqui: download automático de texturas de alta resolução e lembrete de texturas de alta resolução. E primeiro aqui, download automático de texturas de alta resolução é basicamente que o jogo vai estar a baixar texturas de alta resolução para vocês automaticamente. Vocês devem estar a pensar que isso vai melhorar aí a vossa gameplay ou algo do gênero, mas não, isso não melhora absolutamente nada quando vocês estão no modo desempenho, que é o modo que nós vamos usar aqui para colocar todas as configurações. Então vos aconselho a deixar isso aqui no modo desligado. Eu deixei ligado aqui porque na temporada passada, se vocês não sabem, no capítulo 3, Season 1, tinha um bug com as árvores no jogo e era muito irritante aquele bug. Então meio que eu baixei essas resoluções para ver se ia resolver alguma coisa, mas não resolveu absolutamente nada. Então vocês podem desligar isso aqui que não funciona para nada. Lembrei de texturas de alta resolução, se o download automático não estiver ligado, esse aqui também não faz sentido deixar ligado, porque basicamente o que vai acontecer é que sempre ele vai mostrar um lembrete que vocês devem baixar ali as texturas de alta resolução. Então é só vocês aplicarem que essas duas configurações novas do jogo já vão estar modificadas. Mas antes de irmos às próximas configurações, vamos ter que sair e ir para o Epic Game Launcher, porque tem algo lá que é afetado por essas duas configurações. E depois de ter fechado ali o Fortnite, é só vir aqui para o desktop e abrir o vosso Epic Games Launcher. Depois do Epic Games Launcher abrir, é só vocês irem para a vossa biblioteca e depois é só vir aqui para o Fortnite nesses três pontinhos e depois ir para as opções, que vai abrir essa tela aqui. Como vocês podem ver aqui, o Fortnite em si tem apenas 23 GB, mas se vocês forem abaixar o High Resolution Textures, que são aquelas resoluções de alta qualidade que eu vos mostrei lá que era para vocês desligarem, ele vai baixar mais 7.5 GB. Isso é muito mesmo, e se vocês tiverem uma internet não boa, não vos aconselho a baixar. Eu deixei aqui on porque eu faço conteúdo para o YouTube, então sempre é bom ter o máximo de qualidade. Mas como vocês podem ver, se eu tirar aqui, vocês vão ver que total espaço preciso para o Fortnite desce ali para 23 e 41, que são esses aqui. Se vocês clicarem nessas resoluções de alta qualidade e depois mostrar aqui que tem um download size, como assim, que tem algo para baixar, vai significar que logo que vocês aplicarem essas definições, vocês vão baixar algo extra. Eu não vos aconselho a baixar Save the World se vocês não tiverem Save the World, porque não faz sentido, eu não tenho, por isso é que eu não baixei. E na verdade ninguém joga Save the World agora. E depois as resoluções de alta qualidade também não vos aconselho a baixar, tirem, desliguem, coloquem assim como eu coloquei agora, que ele vai apagar. E também as linguagens adicionais. Eu não coloquei nenhuma linguagem adicional, mas eu basicamente tenho o meu jogo em português, em inglês, porque algumas vezes eu coloco em inglês e muitas das vezes coloco em português, quando estou aqui a fazer vídeo para vocês. Então, com isso, vocês só vão vir aqui para o aplicar. Eu vou deixar aqui as resoluções de alta qualidade, porque não me afeta muito e eu crio conteúdo para o YouTube, o que precisa de ter alguma qualidade. Depois disso, vamos voltar para o jogo e continuar com as configurações dentro do jogo. E bom, depois de vocês mudarem aquela configuração, é só vocês voltarem para o jogo, irem lá para as definições, configurações e veem que primeiro vamos mudar as configurações do vídeo. Como vocês podem ver aqui, o modo de janela, eu recomendo vocês a deixarem em modo tela cheia. O outro modo que as pessoas usam é janela em tela cheia. Usem só janela em tela cheia se vocês tiverem dois monitores e vocês forem streamers, porque eu faço streams algumas vezes e tenho dificuldades em sair de uma janela para outra. Caso tu não faças stream, não tem necessidade alguma de colocar janela tela cheia. Deixa simplesmente tela cheia e coloca a resolução do teu monitor. Agora, aqui no limite de taxa de quadros, eu vou tentar explicar isso aqui da forma mais simples para vocês. Se vocês tiverem um monitor de 120 FPS, é recomendado vocês já colocarem 144 FPS como fixo. Se vocês tiverem 144, colocar 160. Se vocês tiverem 160 e assim sucessivamente. Que basicamente vocês devem colocar um nível acima
do nível de quadros que o vosso monitor suporta. Isso é, se for 120 Hz, não 120 FPS. Então, se vocês conseguirem aí no vosso monitor, o meu monitor, por exemplo, é 165 Hz, então eu vou colocar aqui sempre 180 e eu sempre deixo fixo no 180. Brilho deixo em 100%, contraste eu deixo no 1. Modo daltonismo, eu não gosto de modo daltonismo, por motivos óbvios. Eu tenho um bocado de problemas de vista e isso só ia piorar, e eu vejo muitas pessoas a colocarem modo daltonismo porque o seu youtuber favorito coloca. Não há necessidade de colocar modo daltonismo, que isso não melhora a tua performance at all, like, não muda nada. Então é só vocês colocarem se vocês necessitarem ou então se vocês preferirem, porque basicamente as pessoas colocam mesmo pelas cores. Intensidade de daltonismo é relacionada ao modo daltonismo, não vou falar sobre. E a seguir temos aqui a qualidade de gráficos. Como vocês podem ver, está no modo desempenho, mas antes de começarmos a modificar qualquer coisa aqui, vamos colocar DirectX 12 ou DirectX 11, dependendo de qual roda melhor para o vosso computador. Mas não se preocupem que essa não vai ser a configuração final, apenas estamos a colocar esse modo, porque tem algumas configurações que não aparecem no modo desempenho e que afetam a sua performance dentro do jogo. Eu não sei porque Fortnite fez isso, mas sim, tem configurações que já foram provadas aí por vários youtubers que mudam a sua performance dentro do jogo e eles não podem ser modificados no modo desempenho. No meu caso eu vou colocar DirectX 12 e como vocês podem ver aqui eu tenho que reiniciar o jogo para essa configuração ser modificada. Eu vou confirmar e vou reiniciar o meu jogo aqui e voltamos já já. E enquanto estamos à espera aqui do jogo abrir, deixa-vos lembrar de usar o código XIAFNMZFNYT na loja de itens para dar aquele grande suporte aqui no canal. E depois de abrir o jogo aqui com o DirectX 12, vocês já podem ver que o meu FPS desceu muito, nem está a ficar estável até mesmo no lobby. Mas não se preocupem que isso não é um grande problema. É só vocês virem aqui para as configurações de novo. E como vocês podem ver, agora tem mais configurações, mais aqui para baixo. E para começar aqui na qualidade de vídeo, vocês vão para as predefinições de qualidade e vão colocar no baixo. Primeiro, já deixa-vos lembrar, eu sei que saltei essa configuração, mas nunca mesmo, vos repito, nunca usem essa configuração de configurar automaticamente. Porque basicamente o que o Fortnite vai fazer é ver os specs do teu computador e depois vai colocar as melhores configurações para vocês terem uma boa visibilidade dentro do jogo consoante as suas configurações do computador. Isso é, se tu tiveres um computador potente ou que a Epic Games acha que é potente, ele vai colocar aqui as configurações no máximo para vocês terem uma boa qualidade de jogo e não uma boa performance. Então, nunca cliquem nesse local aqui porque é errado, ignorem esse botão, essa configuração esqueçam. Depois aqui nas predefinições de qualidade, como já tinha dito, coloquem no baixo e como vocês podem ver aqui logo a seguir a resolução diminuiu para 44%. Sim, deixem assim em 44 e depois aumentem para o 100, porque algumas pessoas dizem que isso afeta, quando vocês deixam simplesmente no 100, afeta aqui o jogo. Eu normalmente deixo no 99, 98, porque quando não está no 100, ele meio que não vai fazer render de tudo. Sei lá, é muito estranho, mas tem alguns youtubers que dizem que isso ajuda e eu concordo um bocado com eles. Então, vou deixar aqui no 99%, vocês podem deixar 99, 95, desde que esteja num ponto alto, mas que não seja no 100%. Então, eu vou deixar aqui no 99%, porque eu faço conteúdo, então não quero para vocês verem vídeos aqui muito estranhos. Distância de visão. Eu vou vos dar uma dica aqui para como vocês escolherem que é a melhor distância de visão. Primeiro, com uma temporada que não tem snipers dentro do jogo, não tem nenhuma vantagem usar a distância de visão, mas numa temporada que tem sim snipers dentro do jogo, eu vos aconselho a colocarem uma boa distância de visão aqui no médio. Longe não é muito necessário porque vai ter que renderizar muita coisa. Médio eu acho que está muito bom. Eu vou deixar aqui no médio porque no médio está bom. Sombras coloquem desligado porque nós não precisamos de qualidade. E lembrando que todas as configurações que eu estou a dar aqui é para ter uma boa performance. Anti-aliasing também vamos colocar off, textura baixa. Aqui depois vamos ter que mudar de novo quando estivermos no modo desempenho, mas vamos deixar aqui textura no baixo. Automático texturas de alta resolução, vamos colocar desligado, como eu já tinha vos dito antes. Efeitos baixos, pós-processamento baixo. Agora aqui no vídeo avançado, são essas configurações que não vão aparecer quando vocês colocarem no modo desempenho. V-Sync eu vou deixar desligado aqui. Eu não tenho um monitor que suporta V-Sync, mas se vocês tiverem um monitor que suporta V-Sync, muito provavelmente vocês devem saber, porque o monitor é um bocado mais caro, mas caso vocês não saibam, é só ver ali nas especificações do monitor. Então vocês podem deixar on se realmente vocês tiverem algum efeito, tipo se vocês conseguem ver algumas mais renderizações do jogo
quando vocês estão a jogar. Caso não, deixem desligado, porque isso pode sim afetar a vossa performance. E essa configuração só aparece para usuários de uma placa de vídeo NVIDIA. Então, se tu não tiveres NVIDIA, essa configuração nem vai estar lá. Distorção de movimento é basicamente para quando vocês estiverem a correr ou quando vocês estiverem a fazer slide. Meio que vai ter algumas animações no jogo que vão mostrar que vocês estão a fazer slide. Eu deixo ligado porque isso não afeta muito minha performance, mas coloquem isso aqui desligado porque vocês não precisam. Exibir FPS, claro que queremos isso on porque nós queremos controlar ali como se isso fosse mudar alguma coisa, mas sim, deixem exibir FPS on. Permitir renderização multithread. Bom, para essa configuração aqui, normalmente eu vou vos dizer aqui para deixar no modo ligado se vocês tiverem 4 cores ou mais. Se vocês tiverem 2 cores no vosso computador, não vos recomendo a deixar essa configuração ligada, melhor deixar desligado. Mas se vocês tiverem 4 cores ou mais que 4 cores no vosso CPU, vocês deixem essa configuração ligada. Agora a pergunta que vocês podem ter é como ver quantos cores tem o meu processador. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. E para verem quantos cores vocês têm no vosso CPU, é só vocês virem aqui para o Windows, para o desktop. Se vocês estiverem no Windows 10, é só vocês fazerem opções aqui, right click, e depois virem para Task Manager, que ele vai mostrar as opções aqui. Caso não, se for Windows 11, é só vocês virem aqui para o Windows Button, fazer a mesma coisa, right click, e depois virem aqui para Task Manager. Depois de abrir Task Manager, é só vocês virem para Performance e depois virem para o vosso CPU, que ele logo vai mostrar aqui o modelo do vosso CPU. Nesse caso aqui, eu estou com um i7 da 9ª geração e temos aqui 6 cores, como vocês conseguem ver aqui. Se vocês tiverem aqui 3 cores ou menos que 3 cores, deixem aquela configuração off. Se vocês tiverem aqui 4 cores ou mais que 4 cores, deixem aquela configuração on. Como vocês podem ver aqui, eu tenho mais que 4 cores, então a configuração vai ficar on plus boost. E voltando aqui para as configurações, depois de permitir renderização multithread, é usar depuração de travamentos de GPU. Não coloquem desligado, porque eles até dizem aqui que vai ter um pequeno impacto no desempenho, então coloca desligado. Marcadores de latência, poderiam colocar ligado, isso aqui funciona basicamente como exibir FPS, mas ele vai mostrar coisas que estão relacionadas à latência, mas essa configuração está bugada, ele sempre mostra que a latência está no 0. Agora, esta configuração aqui é uma configuração que nós precisamos muito mesmo. Baixa a latência do NVIDIA Reflex. Aqui vocês vão ter que colocar ligado plus boost. Isso aqui vai melhorar muito mesmo a vossa performance dentro do jogo. A seguir temos Ray Tracing. Ray Tracing, para quem não sabe, é para quem tem uma placa NVIDIA e de preferência NVIDIA RTX. Eu neste computador aqui não tenho NVIDIA RTX, por isso eu deixo desligado. E mesmo que tu tenhas NVIDIA RTX, não, essa configuração não é para estar ligada. Deixa desligado, porque isso aqui só vai comer o teu PC e ainda não é uma configuração que tu realmente precisas dentro do jogo. Então, coloca esta configuração aqui desligada. Depois disso, é só vocês aplicarem que todas as configurações no vídeo estarão modificadas e depois é só vocês voltarem aqui para o modo de renderização, colocar aqui o modo desempenho, aplicar, que logo depois de vocês aplicar, ele vai dizer para vocês reiniciarem o jogo novamente. E como vocês já viram, essas configurações aqui embaixo vão desaparecer logo que nós voltamos para o modo desempenho. Então vamos logo reiniciar o jogo mais uma vez. Eu sei que está um bocado chato, mas é necessário. E depois de voltarmos para o jogo aqui, como vocês já podem ver, estamos no modo desempenho, que os FPS já ficam fixos aqui. Então é só vocês virem para as configurações e passem das configurações só para manter aquela certeza que está tudo normal. Caso não esteja normal, porque eu já vejo aqui que estamos com resolução 3D a 98%, o que significa que ele voltou a colocar aquelas configurações que eu tinha antes no modo desempenho. Distância de visão média, textura baixa e o resto aqui baixo. As malhas baixas não estão a funcionar devidamente. A Epic Games até já publicou lá no Twitter deles oficial a explicar sobre esse problema e vai estar resolvido em breve. Mas deixem as malhas baixas se vocês quiserem ter delay muito baixo. V-Sync, desligado, exibir FPS e tudo aqui já está. Como vocês podem ver, aqui as configurações de vídeo já estão no melhor modo possível. É só vocês já aplicarem aqui e depois vamos aqui para o jogo, as configurações do jogo. Eu não vou explicar todas essas configurações porque a maior parte delas são configurações opcionais, mas eu vou passar aqui por todas. Então, primeiro, alternar disparada. Basicamente é que quando vocês estiverem a fazer alguma ação, vocês só vão ter que clicar uma vez. Como por exemplo, se for para fazer revive, vocês não vão ter que pressionar ali e ficar com o dedo ali para fazer revive. Abrir porta automaticamente, eu deixo ligado porque para mim é muito útil. Ativação de escalada é uma configuração que veio agora ao jogo. Esta configuração é muito importante porque muitos de vocês podem não ter visto. Vocês têm duas opções aqui, que é segurar, avançar, que basicamente vocês vão ter que saltar, depois segurar a tecla W, que é para andar para frente, que ele vai subir, ou então tem aqui o segurar pulo, que é basicamente vocês vão ter que pressionar a tecla de saltar, como vocês fazem
fazer nos outros jogos. Eu deixo aqui no segurar pulo porque Fortnite dessa vez colocou uma boa configuração. Depois seguro para trocar coleta, eu deixo aqui ligado, que basicamente é quando vocês estiverem com picareta e vocês recolherem uma arma do chão, ele vai mudar para aquela arma. É muito útil no meu ponto de vista, até porque no Fortnite pegar a arma na mão não muda nada. Alternar mira, eu deixo desligada. Marcar o perigo ao mirar, eu deixo ligada, que basicamente é quando vocês estiverem a fazer mira e depois vocês marcarem algo, ele vai mostrar que tem inimigos ali. Coletar armas automaticamente, eu deixo desligado, porém tem algumas pessoas que deixam ligadas, eu não recomendo, que muitas das vezes vai pegar arma que vocês não querem. Espaços prediletos de item, eu configurei aqui, sim, para mim eu configurei. Eu coloquei aqui o primeiro, esse slot aqui vai ser para EAR, qualquer EAR que eu pegar vai para esse slot e a PAM vai para esse slot. E itens de cura ficam lá no último local. Nos outros eu não configurei nada porque eu costumo variar as armas que eu uso naquele local. E depois aqui temos organizar costumáveis automaticamente à direita. Eu vos aconselho a deixar essa configuração on, que basicamente significa que se vocês coletarem qualquer item de cura, ele vai colocar logo mais para a direita. Na construção, são configurações também que são mais de preferência, então não vou falar muito sobre elas, mas vocês podem ver aqui as minhas. Tutorial, eu acredito que se tu estás a ver esse vídeo para mudar as configurações, porque tu jogas Fortnite há muito tempo, então tu não precisas disso. Opções de jogos extras. Aqui também não tem muita coisa para mudar, mas tem uma configuração que afeta muito a vossa performance dentro do jogo. A primeira coisa é aqui, melhores momentos NVIDIA. Vocês vão querer deixar essa configuração aqui off. Ele muito provavelmente vai estar on, como vocês podem ver aqui, a Epic Games normalmente deixa isso on, mas eu vos aconselho a deixar isso desligado. Por quê? Porque vocês não precisam. Se vocês quiserem fazer clipes, é só vocês usarem ali o modo replay instantâneo do NVIDIA, que é muito melhor que este aqui, a não ser que vocês sejam uns daqueles jogadores que fazem montages e seja muito útil para vocês. A outra configuração que vocês vão ter que mudar aqui é aqui nos replays. Gravar replays deixem desligado, gravar replays de equipes grandes ligado. Todas essas configurações aqui no modo replay deixem desligados. Depois disso temos a interface do jogo, que também vai depender muito de vossa preferência. Eu não mudei nada aqui, como vocês podem ver, não tem nada de especial. Mas uma configuração que algumas pessoas mudam é essa escala de HUD. Basicamente é para diminuir o tamanho de todas as informações que aparecem na vossa tela. Aqui no toque e movimento também não tem muita coisa para mudar, a não ser que tu queiras mudar alguma coisa específica. Aqui no mouse e teclado, vocês podem ver aqui as sensibilidades do jogo. Eu uso DPI 800, caso vocês queiram copiar aqui as minhas sensibilidades. Depois, nas opções de controle, aqui é para quem usa a consola. Se você usa a consola, melhor procurar um vídeo de alguém que usa a consola, que explica mais sobre isso. Mas, aqui tem uma configuração que é muito importante para os jogadores de keyboard e mouse também. Tempo segurado para deslizar e editar tempo de segurar. Essas configurações afetam sim para quem usa keyboard e mouse. Esse tempo segurado para deslizar, normalmente esse tempo aqui, esse é o tempo normal que já vem aqui com o jogo, que é 0.150 segundos ou 150 milissegundos. E também aqui tem editar tempo para segurar 0.1 segundos. E eu coloquei 0.1 porque eu normalmente quero logo clicar uma vez e ele logo editar, eu não quero ter que segurar para editar. Tempo segurando para deslizar, também coloquei aqui 0.150. E depois disso, aqui embaixo não precisa mudar mais nada, que é só para controlar players. O resto de som aqui é só vocês colocarem qualidade de som alta. Isso aqui, se vosso PC for muito baixo, é melhor vocês colocarem no baixo, porque isso aqui afeta o desempenho sim do jogo. Fones de ouvido 3D, eu não coloco, eu coloco aqui desligado. Áudio de fundo, eu coloco todos os sons, vos aconselho também a colocar todos os sons. Visualizar efeitos sonoros, coloquem ligado, porque esta configuração é uma configuração que é muito OP e sempre foi OP. Eu sempre procurei colocar isso aqui ligado, porque console players usam isso em sua vantagem. Opções de criador, eu coloquei silenciar tudo aqui, porque como vocês sabem, tem algumas músicas dentro do jogo que tem copyright e como eu não quero ter nenhum problema de licenças. Controles e teclados, eu só vou fazer um slide aqui, vocês podem colocar pausa e copiar alguma configuração que vocês quiserem e depois eu vou voltar para uma configuração que vocês vão querer modificar de certeza absoluta. Espero que vocês consigam fazer pausa e copiar todas as minhas configurações aqui. Se não conseguirem ver alguma configuração, é só aumentar a qualidade do vídeo e depois colocarem aí a pausa que vocês vão conseguir muito bem ver aqui a configuração. Depois, voltando aqui para cima, tem uma configuração que vocês vão querer modificar, que é esta configuração aqui que veio agora, que é a disparada. Como vocês viram aí no trailer, nessa season aqui nós temos a opção de fazer
parkour, que bom, é fazer aquela corrida de dash que vocês podem ter visto aí no trailer e pular para subir as casas e toda aquela coisa boa. E essa configuração aqui, se vocês forem abrir o vosso jogo logo no início dessa temporada, essa configuração não vai ter nada, vai estar assim. Eu coloquei Q porque Q é o único key que eu tenho free e que está perto da minha mão. Eu vos aconselho vocês a colocarem qualquer tecla aqui que vocês conseguem aceder com a vossa mão esquerda sem ter que tirar o vosso dedo de W, de A e de D. Depois disso, vamos ver aqui nos controles sem fio. Eu não tenho no jogo com controle sem fio. E aqui a última aba é a aba que tem conta e privacidade. Eu não vou passar dali porque ali não tem nada que modifica a vossa performance dentro do jogo. Depois disso é só vocês aplicarem, reiniciarem o jogo. Vos aconselho a reiniciarem o jogo mais uma vez. Eu sei que tiveram que reiniciar o jogo várias vezes, mas depois disso o vosso jogo vai estar muito bom. Vocês não vão ter nenhum input delay. E também não se esqueçam de usar o XIFNMZ e FNYT na loja de itens, que vai melhorar muito o vosso FPS. Vocês vão conseguir ter FPS a dobrar depois de colocarem essa code aqui na Item Shop. Espero que isso tenha ajudado e tchau, até a próxima.